Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o PCA e a Selic, fazer um comparativo ali entre os dois e tirar algumas conclusões para você que é investidor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. A gente vai falar um pouquinho rápido do IPCA. IPCA é o índice medido pelo governo para a inflação, e nós somos acostumados aqui no Brasil com uma inflação um pouco mais alta. Somos um país com taxa de juros alta de uma forma geral, então a gente utiliza a taxa de juros alta mais por conta de risco Brasil, da economia de uma forma geral, e você tem que controlar de uma forma geral o IPCA, você tem que controlar ali a inflação com o aumento da taxa de juros, da taxa da Selic. E a gente sempre figura entre os maiores juros reais do mundo. Então a gente tem uma figura aqui que é legal de olhar, esse aqui é desse ano, 2024, e a gente está aqui em segundo. Até pouco tempo atrás a gente estava em primeiro lugar, a gente está cortando taxa de juros da economia, e agora a gente está em segundo. Então estamos atrás apenas do México na taxa de juros reais. O Brasil está com 5,90 hoje, o México com 7,46, Rússia com 5,87. Se você pegar a maioria dos países aqui, as taxas de juros é bem baixa. O nono colocado aqui, no caso, é os Estados Unidos, está com a taxa de juros elevada hoje, está em torno de 2,93 de juro real, normalmente é mais baixa do que isso. E a Selic, a taxa de juros da economia, na verdade, ela é o preço do dinheiro. Quando você tem uma Selic mais alta, o preço do dinheiro está caro, então as pessoas elas deixam de consumir, porque você tem que pagar caro no crédito para você comprar alguma coisa. Quando o preço do dinheiro está barato, a Selic está em queda, você consegue tomar empréstimo e consumir. Então, para estimular a economia, você abaixa a taxa de juros, abaixa a Selic e as pessoas começam a consumir mais, porque o preço do dinheiro está mais barato. A Selic é muito utilizada aqui, então, no controle da inflação. E aí a gente vai para alguns gráficos, que eu separei aqui para vocês, que é a Selic nominal vezes o IPCA. O que é a Selic nominal? É a Selic do jeito que ela é. Então a gente tem aqui um histórico desde 2000 até 2023, 2024. Essa parte de cima aqui, a cor preta, é a Selic nominal. Então a gente já teve Selic aí de mais de 25%. E a inflação nesse período aqui estava quase 20%. E em 2005 a gente começou a baixar bastante aqui essa questão da inflação, então ela ficou aqui mais, a inflação ficou mais tempo aqui em torno aqui dos 5%, digamos assim, e a taxa de juros, Selic nominal, em torno ali dos 10, aí chegando até os 14, só que quando chegou lá no finalzinho, de 2020, a gente teve a pandemia e aí teve um problema aqui, você vê que todo o gráfico, essa parte, o gráfico preto aqui, que é a Selic nominal, ela está acima da inflação. Então, ela é utilizada para controlar a inflação. A inflação está muito alta, a Selic está muito alta. A inflação vai caindo, a Selic vai caindo. A inflação vai subindo, a Selic vai subindo. Quando foi aqui em 2020, a gente teve um cruzamento dessas linhas, coisa que não teve aí até então. A gente sempre teve uma Selic mais alta que a inflação para controlar a inflação. E aqui o governo colocou muito dinheiro em circulação, a inflação disparou, está todo mundo consumindo. E aí, a taxa de juros ela subiu de uma forma extremamente rápida também para poder segurar essa inflação que foi controlada e agora a taxa de juros da economia está descendo, E aqui esse vislumbre aqui de 2019 a 2024 foi justamente quando a gente teve essa inversão. A gente teve durante muito tempo aqui uma inflação mais alta do que a Selic nominal. Então, de julho de 2020, a Selic aí na faixa de 2%, a inflação estava 4%. Então, quem investia em Selic estava perdendo bastante dinheiro. Então, a inflação foi subindo e a taxa de juros foi subindo para tentar segurar a inflação, até que a taxa de juros chegou aqui perto dos 14% e a inflação começou a ceder. Então, o Brasil ele acabou fazendo bem o dever de casa e a gente conseguiu controlar a inflação aí logo depois da pandemia. Fomos o primeiro país a subir taxa de juros e já começamos a descer. Vários outros países ainda estão esperando para começar a descer, como é o caso dos Estados Unidos. E como o mundo não existe sozinho, ele é interconectado, existe uma taxa de juros
que o Brasil tem que pagar mais que os Estados Unidos, né, na renda fixa, porque a gente tem um risco maior. Então, se eles não derrubam a taxa de juros dele, a gente também não pode derrubar muito a nossa, porque a gente tem que ter um spread, né, para que a gente possa atrair capital, né, investimento, senão o pessoal vai investir só fora. Então, a gente tem uma limitação aí agora também na taxa de juros da economia americana. E aqui a gente tem a Selic nominal, que é a Selic do jeito que ela é, que é esse verde aqui, PCA, que é o vermelho, e agora esse roxo, esse azul, ele é a Selic real, ou seja, quanto sobra para você descontar da inflação. Então a gente pega aqui o período aqui a partir de 2010 aqui, que é mais normal, né? Até então a gente tinha taxa de juros reais em torno de 10%, então a gente passou de 2000 até 2007 mais ou menos ali, com uma taxa de juros real em torno de 10%. E isso aí caiu bastante, ficou em torno de 5%. Né? Então, de 2010 até 2017, 2018 mais ou menos, né, a Selic real girou, né, em torno dos 5% descontado a inflação. Então, a Selic real, né, a nominal descontado a inflação. Então, a gente vê que circula aqui, né, é uma inflação mais 5 mais ou menos aqui. Né, você vê que fica a maior parte do tempo aqui, a Selic seria mais ou menos a inflação mais 5. Né? E a gente tem a cultura aqui no Brasil, que é a cultura do IPCA+. Por quê? Porque a gente tem um histórico de inflação muito grande, o Brasil sempre teve inflação, e os investidores acabam gostando, né, do IPCA+, de você ganhar alguma coisa a mais acima da inflação, né, ter um ganho real, que é importante. A maioria dos países do primeiro mundo, né, até antes da pandemia de Covid, a gente não tinha um histórico de juros real. A Europa era juros zero o tempo todo para que a pessoa tirasse o dinheiro da poupança, tirasse dos investimentos e investisse em alguma coisa, né, em negócios reais. E aqui, né, no Brasil, a gente tem uma taxa de juros normalmente, né, real bem elevada. E eu fiz um vídeo sobre o IPCA mais 6, né, um vídeo aqui do canal, é um vídeo bastante visto. Se você não viu ainda, convido você a assistir esse vídeo. Ele fala um pouquinho por que, né, que o brasileiro gosta tanto do IPCA mais 6, porque que esse IPCA mais 6 ele é especial, né, ele remunera muito bem, porque é a média, na verdade, a rentabilidade da Bolsa de Valores, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ao longo de muitos anos, 6 e pouco por cento acima da inflação. Então, você consegue isso no Brasil, muitas vezes, investindo em renda fixa, né, que é um risco menor do que a renda variável. Então, por isso que vários ativos, no caso aqui, vou falar aqui dos fundos imobiliários, os CRIs, eles indexam muito o IPCA, tem CRI indexado ao CDI, tem outro em GPM, né, que é menor hoje em dia, está diminuindo, mas uma grande parte, né, dos certificados de recebível imobiliário, são as dívidas atreladas a imóveis, eles indexam muito ao IPCA, o IPCA+. E os aluguéis de imóveis, eles também seguem, né, mais ou menos a mesma lógica que o IPCA+. Por quê? Você recebe um aluguel de um imóvel, e aquele aluguel do imóvel, ele é reajustado pelo IPCA ano após ano. Né? Essa aí é normalmente a regra que a gente utiliza no Brasil. Então, é uma taxa mais a inflação anual, né, do reajuste. Ou seja, o aluguel seria também, né, parecido aí com o IPCA+, né, o imóvel reajustando ao longo do tempo, e uma taxa livre para você, que seria o valor dos aluguéis do imóvel. Né? Então, essas cultura aqui do Brasil do IPCA+, né, a gente traz isso muito para os investimentos, enfim, infra, fundo imobiliário, FIP, vários tipos de ativos, né, você consegue igualar eles, né, consegue comparar eles com a NTN-B, né, 2035, justamente porque são ativos que te geram alguma renda e ele repõe a inflação de uma forma ou outra. Então, você tem empresas que negociam alguma coisa, e que normalmente aqueles produtos que eles vendem, né, eles reajustam pela inflação. Os aluguéis, reajustados pela inflação. Então, normalmente, empresas, imóveis, né, você tem um reajuste ali, de uma forma ou de outra, aí, pela inflação do período, e tem um ganho real, né, acima da inflação, que é o que as pessoas, os investidores, eles buscam ao longo do tempo para compor o patrimônio. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Aí você, né, assistiu o vídeo do IPCA mais 6, investe em ativos, né, no IPCA, imóveis, né, ações de empresa, fundos imobiliários. O que você acha dessa indexação dos ativos ao IPCA? Comenta aqui com a gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até o nosso próximo vídeo.